A fim de verificar toda essa análise desenvolvida, os resultados obtidos e também explorar com mais detalhes o funcionamento do circuito integrado 74195, é possível obter no Quartus o presente circuito integrado, tá? Então, no nosso tópico, na semana 16, materiais da semana 16, está disponível uma simulação que a finalidade dela é justamente essa, tá? Então eu já tenho ela aberta aqui, certo? Observem que ele possui o circuito integrado, tá? A nomenclatura ela é praticamente igual, só que vai ter um detalhe aqui, ó, nesse pino, que é o ST/LDN. Esse pino aqui é o pino que vai ajustar o tipo de armazenamento e transmissão, tá? Se é serial ou se é paralelo. Então esse pino ele é similar ao pino que nós exploramos aqui, ó, o PE. Ele tem a mesma funcionalidade do PE, tá? Só que no Quartus, por um motivo que eu desconheço, tá? Porque não sei necessariamente quem fez o circuito integrado, colocou outro nome. Mas não vai prejudicar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Então, considerando aqui o Quartus, nós temos a entrada paralela, tá? Então, eu coloquei aqui como inputs. O CLRN é o Master Clear, certo? KN é o complementar de K. O clock ele está aqui, certo? Então todos esses são entradas. E aí nós temos as 5 saídas. Lembrando que Q0 a Q3 é a saída, Q3N se refere ao complementar da saída. Então é necessário compilar essa simulação, certo? Uma vez que a compilação foi concluída, aí é necessário abrir o arquivo de simulação que eu já deixei pronto ali, tá? É o light.vwf. E aí observem que justamente as saídas elas ainda não foram calculadas. Por quê? Porque o Quartus precisa entender qual é a lógica que está sendo executada para então considerar esses níveis lógicos aqui nas entradas, certo? Então vamos observar aqui se o processo de compilação foi concluído. Então, dependendo do computador, isso pode ser lento ou pode ser rápido, tá? Então, mas é uma simulação a princípio bem simples, não tem muito detalhe. Ó, foi concluída. Então, uma vez que ela foi concluída, antes de fazer essa simulação de fato, tá? Convém conversar um pouco sobre como foi escolhido esses padrões aqui, tá, pessoal? Então, o primeiro sinal que a gente tem aqui é o CLK. Observem que eu sintetizei o sinal de clock aqui, que ele tem um período de em torno de 60, 70 nanosegundos, tá? Então, ele começa aqui, aí ele se repete, ele se repete, ele se repete e assim por diante. Só que propositalmente, nesse instante de tempo aqui, ó, 800 nanosegundos, eu suspendi a operação do clock, tá? Qual é a finalidade disso? É tentar identificar o efeito de memória do registrador, certo? Então, quando a gente analisar esse intervalo de tempo, a gente vai estar verificando o que acontece com a saída, se elas preservam a informação que tinha no instante anterior, certo? Então, o segundo pino que está na ordem aqui é o clear. E aí observem que o clear eu mantive ele boa parte do tempo nível lógico alto. O que é que isso aqui significa? Lá do datasheet quer dizer o seguinte, o circuito opera normalmente, tá? Ele vai depender da condição das outras entradas para sintetizar algo na saída. Só que propositalmente nesse intervalo de tempo aqui, em torno de 120 nanosegundos, eu coloquei nível lógico zero. Como esse pino ele é ativo baixo, o que vai acontecer? Se espera que todas as saídas elas façam transição para nível lógico zero e permaneçam nesse nível lógico durante essa duração aqui. Depois o circuito volta a operar normalmente, certo? Então a gente tem que cuidar desse detalhe. E aí agora tem um detalhe novo aqui que talvez eu não tenha mostrado nas outras simulações, tá?
Primeiro, D3, D2, D1 e D0, eles estão aqui. Eu configurei cada um para desempenhar esse padrão de forma de onda, tá? Lembrando que a linha quando fica grossa é nível lógico alto, quando fica fina, nível lógico baixo. Então eu construí esse padrão para eles. Só que por outro lado, observem que D3, D2, D1 e D0, eles configuram um nibble. O que seria um nibble? É uma palavra binária de 4 bits. E aí o Quartus ele é interessante por quê? Porque ele permite agrupar essas 4 entradas em um nibble, que aqui está escrito como load. Então, basicamente, é necessário selecionar todos, clica com direito, grouping, certo? Agrupar. Eu já fiz esse procedimento, dei um nome de load, certo? E tem mais um detalhe, ó. O que está acontecendo aqui, ó? O radix ele configura como a informação vai ser mostrada. Então, se vocês observarem aqui na tela, ela está configurada para aparecer como hexa. Mas, por outro lado, eu posso mudar isso, eu posso colocar binário. Observem que vai aparecer em binário. Então, 0000 se refere a esse 0, esse 0, esse 0, esse 0. Aqui, todos são 1 e assim por diante. Então, é por isso que a gente fala aqui na aula de informação. Por quê? Porque agora um conjunto de bits, eles realmente vão eles realmente vão representar uma informação, certo? Então, deixa eu voltar aqui para hexa. Então, basicamente, aqui é 0. Nesse intervalo de tempo, a nossa informação é f. Nesse intervalo de tempo, a nossa informação é 4. E aí lembrando que o D3, o D2, o D1 e o D0, eles se referem à carga paralela, ou seja, quando a transmissão de dados, armazenamento for paralelo, o que vai acontecer? Importa o que está nas entradas D3 a D0, tá? E por conseguinte, nós temos aqui um outro grupo que eu denominei Serial In. Por quê? Porque se refere à entrada J e à entrada complementar de K. E aí aqui o padrão eu adotei um pouco diferente, tá, pessoal? Mas observem que ainda assim eu coloquei aqui em hexa. Mas esse me parece ser mais interessante mostrar em binário. Então eu vou deixar em binário, tá? E aí observem que nós temos um padrão aqui, aí esse padrão muda. Até aqui as entradas são iguais, ou seja, quando é 1 e 1, a gente quer armazenar 1 nos registradores. Quando é 0, 0, a gente quer armazenar 0 nos registradores e assim por diante, tá? E esse padrão vai mudando, ok? E aí nós temos o nosso pino que é bem importante, tá? E esse aqui ele vai ter uma transição exatamente nesse intervalo de tempo aqui. Então, boa parte do tempo ele é zero, certo? Basicamente a metade do tempo, tá? Quando ele é zero, o que o circuito integrado vai fazer? Ele vai operar entrada paralelo e saída paralelo. Ou seja, o que importa é a informação que está em D3 a D0. O que está em J e K, teoricamente, não importa. Agora, desse intervalo de tempo a esse intervalo de tempo, ou seja, o restante, ele vai operar como série, ou seja, a entrada é série e a saída é paralelo. Então, está aqui o padrão que vai ser relevante para esse intervalo de tempo aqui, certo? Então, uma vez definido o funcionamento, os padrões de nível lógico, as informações, a gente pode fazer uma simulação exploratória, certo? Eu vou colocar para salvar. Então, nós vamos gerar aqui, uma vez que o Quartus já conhece a lógica, ou seja, o circuito já foi compilado, o Quartus, dependendo dos valores das entradas aqui, ele consegue relacionar isso com a lógica resultante da compilação e produzir o que a gente quer, ou seja, as nossas saídas, tá? Então tá aqui as nossas saídas. E aí observem que interessante. Bom, antes de fazer a análise, eu vou transferir alguns trechos para a nossa lousa, tá? A fim de tornar esse procedimento mais didático, tá?
Então eu vou pegar separadamente essa tela aqui, vou colocar lá na nossa lousa, vou criar uma lousa nova aqui. Tentar aumentar o que puder aqui, tá? E também vou obter as formas de onda. Então, o primeiro intervalo de tempo que nós vamos analisar, tá? Ele vai se referir à condição em que o clear ele continua a nível lógico alto, tá? Então, é até aqui, certo? Então, eu vou pegar esse intervalo de tempo e nós vamos examinar ele lá na lousa. E aí eu vou tomar o cuidado de manter a mesma proporção, tá? Para que possa haver uma relação aqui com as saídas. Então é mais ou menos aqui, tá? Não exatamente, mas não vai prejudicar o raciocínio que a gente vai desempenhar aqui. Então, pessoal, observem que a primeira coisa que se faz num registrador, independente se ele for paralelo ou série, tem que identificar as bordas, tá? Por quê? Porque a saída só pode fazer transição durante a borda. Qualquer informação antes ou depois da borda, ela é irrelevante, tá? Então, nós temos aqui as nossas bordas. E aí, observem no registrador. Primeira coisa, como é que é a operação? A entrada é séria, a entrada é paralela. Então, o pino ST LDN, ele está dizendo o seguinte, ó, nível lógico 0, a operação é paralelo. E nós podemos verificar, então, que a informação que está em D3 vai aparecer em Q3, certo? A informação que está em D2 vai aparecer em Q2, a que está em D1 vai aparecer em Q1 e a informação que está em D0 vai aparecer em Q0. E aí, claro, quando que isso aconteceu? Bom, provavelmente aconteceu nessa borda aqui, tá? Por quê? Porque antes da borda, as quatro entradas possuem nível lógico 0. Ó, tá aqui, ó. Mas então, a gente vai avançar um pouco aqui na base de tempo e a gente vai encontrar essa transição aqui, ó, tá? Só que olhem que interessante, essa transição ela está ocorrendo em uma condição que a borda é de descida, então não vai acontecer nada com a saída. Observem aqui, ó. A saída permanece inalterada. Por quê? Porque embora agora as entradas em paralelo elas assumam um nível lógico alto, essa informação só vai aparecer na saída nesse intervalo, nesse instante de tempo aqui, ó, quando uma borda de subida ocorreu no sinal de clock, certo? Então tá aqui, ó. Observem que na borda as saídas fizeram transição e o nível lógico agora da saída corresponde ao nível lógico das entradas que estão das entradas da paralelo, tá? Então tá aqui, ó, 1. Ou seja, F. Então a saída aqui também é F, tá? Se for fazer o mesmo agrupamento aqui para os bits, certo? E ele vai permanecer nesse estado, e aí observem o que acontece aqui, ó. Aqui acontece uma nova transição. Então vamos examinar o que é que tem que acontecer nessa transição. Essa transição, mais uma vez, ela ocorre numa borda de descida, tá? E aí observem que, embora nesse instante de tempo após a transição, o nível lógico das entradas em paralelo seja esse que está mostrado aqui, 0010, desculpa, 0100, ou seja, 4, a saída não faz transição, tá? Então, a saída ela só vai fazer transição nesse instante de tempo aqui, ó, que ocorreu uma borda de subida do sinal de clock. Então, nesse intervalo de tempo aqui que não tem a borda, continua F, certo? Aí, claro, agora que ocorreu a borda, isso aqui vai mudar, tá? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0. E aí, pessoal, só para ressaltar,
Tá inversa a ordem aqui, tá? O MSB tá aqui, ó. Aqui tá o MSB, aqui tá o LSB. E aí aqui em cima tá invertido, então é importante tomar cuidado, tá? Ó, MSB, LSB. Isso pode ser modificado arrastando aqui, pedindo para reordenar, tá? Tem opção que faz isso. Mas observem que continua sendo um 4 aqui, tá? E o detalhe agora, o detalhe principal sobre essa análise, o primeiro detalhe, tá? Observem que foi necessário para atualizar as 4 saídas um ciclo de clock, certo? Um ciclo de clock. Então, esse registrador, quando ele opera com a carga paralela, ele opera muito rápido, tá? Então, foi questão de 40 nanosegundos para a informação ser transmitida, para ser armazenada no registrador, tá? E observem o segundo detalhe aqui, ó, o segundo detalhe. Durante todo esse processo que nós analisamos, a saída JK, olha o que aconteceu com ela. Ela variou bastante, tá? Aqui ficou 0, aqui ficou 1, aqui ficou 0, mudou a frequência do sinal, aconteceu um monte de coisa aqui. Mas isso não teve nenhum efeito na saída, tá? Por quê? Porque o STD, ele tá o tempo todo 0, certo? E claro, observem que o clear, ele tá 1. Então o circuito, ele tá apto a operar. Agora a gente vai continuar a análise lá do resultado de simulação e a gente vai ver o que acontece quando o clear ele faz essa transição que está aparecendo aqui, ó. Ele faz uma transição para 0. Então, antes de colher a continuação desse resultado, eu já vou deixar pronto aqui essa figura, certo? E aí vou fazer um recorte aqui da área de interesse, tá? E a área de interesse, ela tá aqui, ó. É exatamente quando o clear faz 0 e observem que ele faz uma transição e retorna para o nível lógico alto. Então, nós vamos pegar um pouco dessa transição, tá? Não muita coisa. Eu acredito que esse seja um intervalo interessante para se conduzir a análise. Então, eu vou colocar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Então, a ideia é até existir uma compatibilidade aqui das linhas, tá? Mais ou menos assim já tá bom, tá? Então, observem o que vai acontecer aqui. Primeira coisa, temos bordas aqui, ó. Então, é sempre importante identificar as bordas de subida, tá? A análise sempre começa por ela. E aí, observem que o nosso clear ele é 0 durante toda essa duração, ó, e assim por diante. Então, nessa condição, o que o fabricante ele informa? Ele informa que todas as saídas elas permanecem em 0, tá? E claro, isso vai acontecer independente do que está acontecendo com as entradas. Ó. Observem que as entradas em paralelo, tudo bem, essa aqui é 0, essa aqui é 1. Mas esse 1 não está aparecendo aqui. Por quê? Porque tem uma condição de clear aqui. Ó. O modo de operação é esse agora. E aí isso vai permanecer 0 o tempo todo. Tá? Essa condição vai deixar de existir quando o circuito integrado entrar em outra etapa de operação, tá? Em outro modo de operação. E observem que um outro detalhe é que o STLDN, ou seja, ele está em 0, mas nesse instante de tempo aqui, ele faz uma transição para nível lógico alto. O que significa isso? Significa que agora o circuito ele deixa de depender da carga paralela e ele passa a depender da entrada serial. Ou seja, o modo agora é serial in, parallel out, certo? Ainda assim, observem que nesse instante, nesse intervalo de tempo, o J complementar de K são 1, aqui deveria ser 1, mas não, continua 0. Por quê? Porque o circuito ele mantém essa condição, essa operação de clear.
E isso só vai mudar nesse instante de tempo aqui, tá, pessoal? Então, é muito importante quando operar esse circuito integrado, tomar cuidado com o nível lógico desse pino. Se tiver algum ruído aqui, ele pode prejudicar drasticamente. Ele pode prejudicar a operação, tá? Então, ele não pode ficar flutuando. Se o projetista não quer usar essa condição, conecta uma fonte de 5 volts ali, tá? Coloca uns 5 volts ali, certo? E isso deve resolver ali o CLRN, certo? E isso aqui com certeza vai resolver essa situação aqui, tá? Então agora a gente vai continuar a análise, tá? Lembrando que ocorreu uma transição aqui no nível lógico, mas antes eu vou salvar essa figura, tá? Então continuamos aqui na lousa, vou colher o restante da simulação, certo? E aí agora nós estamos mais ou menos aqui, né? Então vou fazer o até aqui, até mais ou menos um micro feito. Então mais ou menos aqui, tá, pessoal? Já vai ser suficiente para conduzir alguma análise em cima, sem prejudicar a nossa interpretação. E aí observem, agora o restante da operação, o clear é 1, tá? E ele permanece 1 aqui, certo? Então agora nós vamos novamente identificar as bordas de subida, tá? Por quê? Porque as saídas são atualizadas na borda, como a gente viu lá, considerando entrada paralela e saída paralelo. E observem o detalhe importante, tá? O clock ele está suspenso aqui, ó, ou seja, ele permanece nível lógico 0. Então, não vai ter nenhuma borda aqui, ó, mas a gente vai chegar nesse intervalo. E então, observando aqui o STLDN, a gente pode observar que ele é 1. Ou seja, não interessa mais o que está acontecendo aqui, ó. Que não importa mais, tá? Nos interessa, ó, o que está acontecendo aqui, tá? Então a gente para de observar a informação que está ali e começa a observar a informação que está aqui para construir essa saída. E lembrando, a entrada é série, então vai ter uma diferença a mais, tá? Não vai ser só com um ciclo de clock que a informação vai ser transmitida. Mas vamos lá. Então, considerando essa primeira borda que está aqui, ó, tem uma borda aqui, certo? Essa borda está aqui. O que está acontecendo com o nosso sinal aqui, o Q0? O Q0, antes ele era 0, ele continua 0. Aqui a entrada é 1, fez transição para 0. Como esse circuito é ideal, possivelmente isso aqui vai permanecer em 0, porque conta o que tem depois da transição, tá? E aí, claro, aqui vai ter outra borda. Opa, aqui vai ter outra borda, mas a informação permanece em 0 aqui, tá? J0, K0, a saída Q0 continua 0 e esse 0 ele vai sendo transmitido entre os circuitos integrados, tá? Agora convém observar o que acontece nessa borda aqui. Deixa eu fazer com outra cor. Então, por que convém observar o que acontece nessa borda? Porque nessa borda, pessoal, o Q0 ele vai para nível lógico alto, ó, ele vai para 1. E aí, observem que interessante, quando o J e o complementar de K é 1, pela tabela verdade do circuito integrado, Q0 é 1. Ok, está feito. Por outro lado, o Q1 ele não é 1 ainda, ele continua 0. O Q2 continua 0 e o Q3 ele continua 0. O complementar o de Q3 vai ser sempre complementar, tá? Nesse caso aqui vai ser 1. E aí olha que interessante, embora tenha ocorrido uma borda,
a nossa informação ela não foi transmitida para os outros registradores, conforme a gente visualizou lá, a gente verificou na teoria, certo? Então essa operação aqui já é diferente da entrada paralela e saída paralelo, tá? E aí observem que interessante, esse número 1, se a gente consultar agora a segunda borda, tá? O que é que vai acontecer com o Q1? O 1 está aqui, ó. Então esse 1 aqui, ele foi transmitido na segunda borda. E aí observem agora, a terceira borda está aqui. Então vou pontilhar aqui. Esse 1 que está aqui, ele foi transmitido para cá. Terceira borda, ele vai ser transmitido para o flip-flop 2, ou seja, Q2 vai fazer transição para nível lógico alto. E a nossa quarta borda, que vou marcar aqui também, tá aqui, ó, 1. Olha que interessante, então. Esse registrador operando com a entrada série, ele vai apresentar esse padrão aqui, ó. E aí lembrando que a literatura, ela denomina isso aqui como um shift right. Ou seja, o bit aqui, ele está se deslocando para a direita, tá? Ele está sendo transmitido ao longo dos registradores. E se a gente considerar esse instante de tempo como inicial, a nossa informação em binário, ela é a seguinte, é 1, é 0, é 1 e é 1, certo? Aí, olha o que acontece aqui, ó. Aqui, exatamente nesse intervalo de tempo, o sinal de clock deixa de fazer borda, deixa de fazer transição, tá? Então não vai mais ter borda. E aí olha o que vai acontecer aqui com a nossa informação. Vou colocar em vermelho aqui. Então, se com 4 ciclos a gente armazenou 1, 0, 1, 1, olha o que está acontecendo com a saída nesse instante em diante. A Q0 é 1, Q1 é 1, Q2 é 0, Q3 é 1. Ó, 1, 0, 1, 1. Lembrando, tá? MSB, LSB, tá? Aí observem o que vai acontecer bem depois aqui, ó. A gente está em 800 nano, 920 nanosegundos, tá? O que é que vai acontecer aqui o 920, né? Um pouquinho antes de 920, então. Ó, observem, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Ou seja, 1, 0, 1, 1. Só arrumar esse 1 aqui, tá? Para que ele fique bem alinhado com o Q3, tá, pessoal? Então, aqui. Então, a nossa informação, ó, todo esse tempo aqui, ela permaneceu armazenada, tá? Armazenada. Então, ao suspender o ciclo de clock, a informação permanece inalterada. E aí, claro, o sinal de clock voltou a fazer transição, nova informação vai ser armazenada. E aí é necessário, então, consultar as entradas J e complementar de K para ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Então, nesse último intervalo de tempo aqui, eu fiz aquela situação em que os flip-flops eles usam as entradas complementares, tá? Então a gente vai observar aqui que o J é 1 e o K é 0. Então, se o J é 1 e o K é 0, o datasheet do fabricante diz que essa é uma situação de toggle, ou seja, Q0 vai inverter o nível lógico. Então, observem que era 1, vai fazer o toggle, agora é 0. Aqui é 0, que era 1, certo? Ele fez um toggle aqui. Só que isso não vai se repetir para Q1, Q2, Q3. Isso vai aparecer na próxima borda e assim por diante. E aí, é claro, o que vai acontecer nessa segunda borda aqui? Nessa segunda borda, nós teremos aqui uma combinação que é o toggle de novo, ó, 1 e o 0,
ele vai fazer transição de 0 para 1 de novo. Então é importante observar que se o projetista quer operar esse circuito como um flip-flop, como se fosse um flip-flop D, ele só pode usar a combinação 1-1 para as entradas J e complementar de K ou 0-0. Se porventura ele começar a usar o complementar entre si, o circuito ele vai usar a função toggle e vai usar a função hold também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Por quê? Porque vai alterar a informação, tá? Observem que a nossa informação aqui, ela já é diferente, já é outra coisa.